Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. A palavra de Deus é alimento para nós a cada dia. Então vamos hoje nos alimentar da liturgia diária, aquilo que Deus tem para nós na sua palavra. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025. Estamos na quarta semana do tempo comum. Vamos ler o que a palavra de Deus tem para nós? A primeira leitura está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Veja só, meus amados irmãos, a carta aos Hebreus fala de uma multidão de testemunhas. Essa é a Assembleia dos Santos, as pessoas virtuosas que entregaram a sua vida em nome de Jesus para defender a fé. Esses devem ser exemplo e inspiração e devem nos encorajar. Mas todos eles receberam a sua coragem de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi à frente carregando a sua cruz e que disse que quem quisesse segui-lo deveria renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia para segui-lo. Jesus, ele suportou a zombaria, todo tipo de perseguição, sabendo que havia um propósito muito maior da salvação eterna, de cumprir o propósito do Pai. E é olhando para Jesus que a gente busca suportar cada vez mais as penas dessa vida para alcançar a glória eterna no céu. A carta nos diz claramente: vocês ainda não suportaram até o sangue na luta contra o pecado. É preciso se esforçar de maneira decidida a cada dia contra o mal, contra o pecado. Às vezes a gente começou ainda a nossa luta, mas já estamos fraquejando, já estamos reclamando, já estamos pensando em desistir. Não, com a graça de Deus a gente precisa insistir cada vez mais. Ainda não resistimos até o sangue na nossa luta contra o pecado. Então peçamos a graça de Deus para a gente avançar cada vez mais. O salmo de hoje é o 21, em algumas traduções 22, e o refrão diz o seguinte: todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Pois meu louvor em meio à grande assembleia, cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem, adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. Às futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ele dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Olha que belo salmo, meu amado irmão, minha amada irmã. Todos vão reconhecer
o nosso Deus, a salvação que vem dele. Ele vem saciar os famintos, ele vem dar prosperidade, não a prosperidade do mundo, mas uma prosperidade completa e espiritual aos pobres. Ele vem dar tudo aquilo que o coração do ser humano anseia, mesmo aquilo que eles nem sabem ainda que tanto desejam. Porque o nosso coração anseia por Deus. Em última instância, aquilo que nós mais desejamos, mesmo que a gente não reconheça, é Deus. O Salmo fala que todos vão reconhecer esse senhorio de Deus e Ele vai derramar graças, vai derramar bênçãos e todas as nações vão proclamá-lo como Senhor, vão reconhecer essa salvação que vem dele. É um salmo que aponta para o senhorio de Jesus, é um salmo que aponta para o poder de nosso Senhor. Vamos louvar por esse Deus tão bom. Ele que realiza sinais, milagres e prodígios em nosso meio. E por falar em sinais, milagres e prodígios, vamos para o Evangelho que nós vamos ver na prática aqui. Sinais, milagres e prodígios de nosso Senhor. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 5, versículo do 21 ao 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja que evangelho maravilhoso, trazendo aqui 2 curas milagrosas.
Em primeiro lugar, a hemorroísa, a mulher que tinha ali um fluxo de sangue. Nós sabemos que na cultura daquela época, uma mulher com fluxo de sangue, ali no seu período menstrual, ela era considerada impura. Então você pensa aí numa mulher à margem da sociedade, que não podia nem chegar perto da multidão. Pela lei de Moisés, era uma grande impura, assim como os leprosos. Veja, uma mulher sem dignidade, mas ela, com fé, com muita coragem, se aproxima diante de Jesus. Ela já tinha ali gastado todo o seu dinheiro, já estava perdendo as esperanças, mas tinha fé que Jesus podia tocá-la e curá-la. E aí acontece que ela vai tocar Jesus. E alguém, no meio da multidão, tocou Jesus, essa mulher com sua fé. E é interessante que, mesmo Jesus sendo tocado de todos os lados, todo mundo estava comprimindo Jesus, ali tinha uma multidão, e ele diz, alguém me tocou. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Isso acontece quando alguém reza com fé. Não é só Jesus que nos toca com a sua graça, com o seu milagre. Em primeiro lugar, a nossa oração, feita com muita fé, ela toca o coração, o sagrado coração de Jesus, que se derrama em amor quando alguém reza com fé. Se derrama em milagres, em prodígios. Então você, meu irmão e minha irmã, queira hoje ter uma fé fervorosa e operante como dessa mulher que sofria do fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus com a sua fé. E Jesus tocou nela com a sua glória, com a sua graça, com a sua divindade. Jesus também tocou na filhinha de Jairo, que estava morta. Jesus é capaz de ressuscitar os mortos porque ele é o autor da vida. A morte não pode conter aquele que é o autor da vida. Mesmo que alguns tentem até caçoar e não acreditar que Jesus é capaz de fazer milagres, hoje há muita gente que não acredita nos milagres de Jesus. Até mesmo dentro da igreja tem gente que não acredita. E zombam. E defendem uma fé materialista que não acredita em milagres. Mas os católicos de verdade creem em milagres. Creem na possibilidade de sinais, prodígios, de coisas sobrenaturais em nome de Jesus, não em nome de uma divindade pagã. Nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, na Santíssima Trindade, operante na Igreja por meio do Espírito Santo. Hoje, ainda, nós podemos acompanhar curas, milagres, sinais e prodígios em nome de Jesus. Se você tem alguma dificuldade, algum impossível na sua vida, não hesite em apresentar a Jesus. Com a fé da hemorroísa, com a fé de Jairo, mesmo quando o povo disse que já não tinha mais jeito, que a filha já tinha morrido, já era tarde demais para buscar Jesus. Nunca é tarde enquanto há fé. Que nós possamos aprender isso. Que nós possamos buscar a Deus com fé, com coragem. Não somente buscando os milagres para uma realidade passageira, uma cura, um sinal aqui na terra. Sim, que às vezes é justo. Mas busquemos, acima de tudo, o milagre da salvação eterna nossa e de toda a nossa família. Peçamos esse milagre a Jesus. Vamos confiar nele, que a nossa oração possa tocar em Jesus, como tocou a oração daquela mulher, como tocou também a oração daquele pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.